Feliz sábado, povo de Deus. Quantos estão felizes? Levante sua mão e diga amém. Quantos estão felizes? Diga aleluia. Quantos estão felizes? Diga glória a Deus. Maranata. Desse jeito ele não vem. Tem que ser com vigor, né, irmão? O Senhor logo vem. Nós somos o povo que aguarda a volta de Jesus. Nós somos o povo que prega sobre a volta de Jesus. E em breve ele virá nos buscar. Amém, irmãos? Maranata. O Senhor logo vem. Que ele venha na minha e na sua geração. Amém, irmãos? Deus seja louvado por essa manhã estarmos aqui na casa de Deus para compartilhar a sua palavra. Agradeço a irmã Jéssica, né, que me fez o convite. Ela não pode estar presente, né, devido a uma situação de saúde, né? Mas que Deus já esteja lá onde ela está, que os médicos já estejam colocando a sua mão poderosa sobre eles e sejam curados naquilo que eles precisam, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Meu nome é Frank, sou lá da igreja do Calama. Faço parte do departamento jovem da minha igreja, apesar de ter 53 anos, né? Eu fui diretor de jovem muitos anos da minha igreja, continuo presente lá, para a honra e glória do nosso Deus. Os irmãos aqui, se quiserem sentar lá, podem ficar à vontade, tá? Os irmãos podem ficar à vontade. Aqui está a minha esposa, Ana Cristina, minha companheira há 36 anos. Aqui o irmão Lúcio, que é lá da Igreja do Espírito Santo, ele sempre aparece nas igrejas, né? Ele é assim, igual ninja, chega, aparece, está lá. Eu digo que ele é meu segurança, porque onde eu estou, ele está lá. Não mexam comigo, viu? Não mexam comigo, que o segurança está aqui. O pastor Júlio Vânio, seja bem-vindo. Você quer dar uma palavra, irmão? Ok. E grato sou a Deus por estar aqui presente nessa manhã. Rever alguns irmãos, a irmã Lena, né, irmã Lena? O irmão Gil, o irmão Gilberto Gil, né? Forma até um nome. Faz muito tempo que eu não venho aqui, nesta igreja, né? Tem mais de 3 anos que eu não venho aqui. Não foi por falta de convite, né? Mas sou do tempo ainda, quando a igreja era aqui atrás. Não sei quantos aqui ainda são desse tempo, né? A igreja era aqui atrás, a gente vinha fazer programa aqui, não era, Lúcio? Fazer culto jovem, escola sabatina, a gente vinha muito aqui. E é sempre bom rever os nossos irmãos, estar com todos para compartilhar a palavra do nosso Deus. Amém, irmãos? Abram sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6. Nós vamos meditar nessa mensagem, nesta manhã. E vamos ver o que Deus quer para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual, do seu povo aqui nesta terra. Apocalipse, capítulo 6. Nós vamos falar um pouco aqui sobre esse reino que nos aguardam, esse reino que está preparado para mim e para você. É um lugar que todos nós estamos querendo morar, queremos estar lá, porque se não fosse por isso, nós não estaríamos aqui nesta manhã. Na verdade, irmãos, nós estaríamos em outro canto, nós estaríamos fazendo outras coisas, mas nós estamos aqui porque queremos morar com Jesus. Amém, meus queridos? Apocalipse, capítulo 6, vai nos falar de um povo, de um grupo de pessoas que não quer fazer parte desse reino. Um grupo de pessoas que não quer estar no céu. Você já pensou nisso? Talvez você conheça alguém, talvez eu conheço com certeza alguém que não quer ir para o céu. E eu conheço muitas, viu, irmãos? Tem muitas pessoas que não querem nem ouvir falar do nosso Deus. Então, essas pessoas, infelizmente, vão ficar de fora do reino celestial. Apocalipse, capítulo 6, vai nos falar isso. Mas antes de darmos início aqui a essa mensagem, vamos fechar nossos olhos e vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor Deus, poderoso Pai, que habita nos altos céus. Obrigado porque aqui tem nos ajudado, Senhor. Te pedimos que Teu Espírito Santo, nesse momento, ilumine a nossa vida, a nossa mente, os nossos corações, para que possamos estar atentos à mensagem que vem do alto céu, Senhor. Que cale-se aqui esse homem pecador e fale somente o Teu Espírito. Nos ajuda, Senhor, a herdar esse reino que o Senhor nos prometeu, para que todos nós possamos, junto com nossos familiares e amigos, Senhor, morar para sempre contigo. Entrega esta igreja em Tuas mãos, a direção, os líderes, o pastor, para que essa igreja seja a luz nesse bairro. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Apocalipse capítulo 6, versículo 15,
diz assim, eu vou ler aqui, irmãos, na Bíblia do celular aqui, que aqui a letra é grande. A letra da minha Bíblia está ficando, cada vez que passa o ano, vai ficando menor, né, devido à visão que já não está funcionando muito bem. Mas eu vou ler aqui na Bíblia do celular, aqui eu consigo ler muito bem. Apocalipse capítulo 6, versículo 15, nos diz assim, oi, voltou. Mas pode deixar aqui. Versículo 15 nos diz assim, então os reis da terra, olha só, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em caverna e entre as rochas das montanhas. Olha só o tanto de pessoas. Homens ricos, pobres, príncipes, generais, homens poderosos, escravos, livres, esconderam-se em cavernas. Por quê? Versículo 16. Eles gritavam às montanhas, rocham, caiam sobre nós e esconde-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Ou quem poderá subsistir, está na outra tradução. E na minha tradução aqui está, quem poderá ficar de pé naquele grande dia? Que dia é esse? A volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O capítulo 6 aqui de Apocalipse retrata a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui está um grupo de pessoas totalmente perdidos, irmãos. Príncipes, generais, ricos, poderosos, toda classe de pessoas aqui descreveu, estão perdidos. Quando Cristo voltar, essas pessoas vão tentar se esconder em cavernas, vão pedir para que as rochas caiam sobre eles para que eles morram e não possam ver o quê? A glória de Cristo voltar. Olha que ponto chegou essa classe de pessoas. Olha que ponto, irmãos, o desespero dessas pessoas que não aceitaram Jesus, que não quiseram saber de Jesus, chegaram ao ponto de pedir a morte porque não vão suportar ver a glória de Cristo. Você já imaginou? Você conhece pessoas assim? Nós conhecemos, irmãos, e tem muitas. E tem muitas e muitas e muitas pessoas que não aceitam Jesus como o Salvador da vida delas. E quando Cristo voltar, infelizmente, esse grupo de pessoas vão para o lago de fogo e enxofre. Infelizmente. E esse número é grande, irmãos. O desespero na volta de Jesus vai ser tremendo para esse grupo de pessoas. Vai ser um dia terrível para a vida dessas pessoas. E eu não quero fazer parte desse povo, eu tenho certeza também que você não quer. Amém, irmãos? Nós queremos fazer parte do quê? Daquele povo que vai subir para o encontro com o Senhor nos ares. Amém, irmãos? E é esse outro grupo de pessoas que nós vamos ver agora em 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. O primeiro grupo é um grupo totalmente de pessoas perdidas, que não aceitaram Jesus, que não se comprometeram com a palavra de Deus. Esse primeiro grupo vai para o lago de fogo e enxofre e vão participar da segunda morte e vão morrer para sempre. Mas, por outro lado, tem esse grupo de pessoas que está escrito aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Aqui é Paulo descrevendo, narrando essa situação que aconteceu. Paulo diz assim, no versículo 16, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém, irmãos? Olha só, como coincide os dois capítulos. O primeiro grupo de perdidos estão naquele dia que quando Cristo voltar. E aqui Paulo está descrevendo também que quando Cristo voltar, vai ter um grupo de pessoas aguardando ele. O primeiro grupo é aqueles que já morreram em Cristo,
que estão descansando, que estão aguardando a sua volta, são aqueles que fizeram a sua vontade, que serviram, que não desistiram desse caminho, que permaneceram fazendo a vontade de Deus. Aqui a promessa diz que quando Cristo vir, eles ressuscitarão primeiro. Mas Paulo continua dizendo no versículo 17: depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Amém, irmãos? Olha só que promessa maravilhosa, irmãos. Os mortos vão ressuscitar. Aqueles que fizeram a vontade de Deus vão ressuscitar para o encontro com o Senhor nos ares, junto com aqueles que estarão vivos naquele grande dia da volta de Jesus. Aqui Paulo, quando ele falava, Paulo quando pregava, ele cria que quando Cristo ia voltar ainda nos tempos dele, meus queridos. Paulo pregava como Cristo voltasse naqueles dias. Por isso ele diz aqui, ó, depois disso, nós, os que estivermos vivos, olha só, Paulo se incluía no meio dos vivos, aguardando Cristo voltar. Cristo voltou? Não. Ainda não. Mas Paulo agora descansa no Senhor. E é isso que nós temos que ter, a fé, a confiança, irmãos. Que Cristo vai voltar, amém? Que Ele vai vir nos buscar para morar com Ele para sempre, amém, irmãos? E se nós descansarmos hoje no Senhor, nós vamos ressuscitar junto com os mortos e iremos viver para sempre com Ele, amém, meus irmãos? Irmãos, que promessa linda. Que promessa maravilhosa. O primeiro grupo, um grupo de perdidos. O segundo grupo, um grupo de salvos. Agora, de qual lado nós estamos? Hoje, falando nos nossos dias. Hoje, nós vivendo como nós estamos vivendo. De qual lado nós estamos fazendo parte? Isso é uma pergunta que tem que ficar guardada no nosso coração, porque Deus sabe todas as coisas. Eu não posso falar que você está perdido, você não pode falar que eu estou perdido. Porque somente quem sabe é Deus. E eu e você. Você sabe se está perdido ou não, se está salvo ou não. Mas como, irmão? Eu tenho certeza. Irmão, se eu não tiver certeza da minha salvação, quem vai ter por mim? O irmão Gilberto? Irmão Gilberto? O irmão Gilberto. Gil é aqui. O irmão Gil, será que é o irmão Gil que sabe se eu estou salvo ou não? Não é eu, irmãos, é você. É você. Mas tem uma coisa importante aqui, irmão, nesse capítulo, no versículo 18. Que muitas pessoas não leem, que eles lêem somente esses versículos que falam da volta de Jesus, que falam dos mortos, mas esquece do versículo 18, que é um dos principais textos bíblicos que está aqui, que nos faz e nos concede a esperança de saber que Cristo virá nos buscar. E aqui no versículo 18 diz assim, ó, console-se uns aos outros com essas palavras. Amém, irmãos? A pergunta que vale o passaporte para o céu. No ano de 2024, que passou já, nós estamos em 2025. Quantas pessoas nós consolamos com estas palavras? Não precisa responder. Nesse ano de 2026, que nós estamos, de 2025, que nós já estamos na metade do ano, quantas pessoas eu e você consolamos com estas palavras? Que há um céu, que há um reino, que há uma coroa da vida, que há esperanças para os mortos, que Cristo morreu por mim, por você, que há expiação pelos pecados. Quantas pessoas nós consolamos com essas palavras? Não sei. Não sei. Mas se nós não estamos consolando, irmãos, hoje é o dia de nós começarmos. Falar para o nosso vizinho da direita, falar para o nosso vizinho da esquerda, falar para o nosso vizinho da frente e de trás, no trabalho, na escola, na faculdade, onde nós passarmos, nós temos que anunciar a palavra de Deus, que há esperança na palavra de Deus, irmãos.
Nós temos que fazer isso o mais rápido possível, porque, segundo as profecias, quando nós estudamos, quando nós lemos, nós podemos perceber que Cristo está mais próximo de voltar do que nunca, amém, irmãos? E Ele pode voltar ainda na nossa geração. Sim ou não? Sim. Ele pode voltar hoje, sim ou não? Sim. E se Ele voltasse hoje, quantos aqui para o céu, diga amém? Ficou um de fora aí, hein? Ficou um de fora. Diz amém, Lúcio? Você é meu segurança? Amém. Irmãos, nós temos que ter certeza da nossa salvação, amém, irmãos? Mas nós temos que anunciar a palavra de Deus para as pessoas aí fora no mundo. Não podemos deixá-la fazer parte desse primeiro grupo que ficarão de fora. Nós não podemos permitir, irmãos, porque nós temos a oportunidade hoje ainda de anunciar Jesus. Nós temos a oportunidade hoje ainda de falar de Jesus, irmãos. Abertamente, livremente. Vai chegar um dia que nós não vamos mais nem poder nos reunir aqui onde nós estamos aqui agora. E aí, como é que nós vamos fazer? Mas Deus seja louvado que todos nós estamos fazendo a nossa parte. Amém, irmãos? Mas a pergunta continua: quem ficará de pé na volta de Jesus? Foi isso que os perdidos fizeram essa interrogação. Eles fizeram essa pergunta. Vamos para o capítulo 5 agora. Capítulo 5 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 5, volte só uma paginazinha aí. Apocalipse capítulo 5. Vai nos dar aqui uma pista de quem ficará de pé naquele grande dia da volta de Jesus. Apocalipse capítulo 5, versículo 1. Diz assim: então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Quem está sentado no trono, irmãos? Deus. Deus. Versículo 2. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Uma pergunta, uma interrogação. Quem será? Quem é digno de abrir esse livro? Quem é digno de romper esses selos? Versículo 3. Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, que podia abrir o livro ou sequer olhar para ele. Não tinha ninguém. Aqui João, na sua visão, ele viu esse rolo escrito de ambos os lados, por dentro e por fora, selado com 7 selos. Veio um anjo e fez uma pergunta: quem é digno de abrir esse livro? Quem pode romper esse selo? E agora João teve na visão que não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, que podia abrir esse livro, ou embaixo da terra. Ou seja, João se sentiu o quê? Totalmente perdido. Não existe ninguém, eu estou perdido. Foi esse o pensamento de João. E sabe o que aconteceu com João nesse exato momento? Que ele se sentiu, pelo menos ali, eu não sei quanto tempo foi aqui, por um minuto perdido. Sabe o que aconteceu com ele? Versículo 4 diz: e eu chorava muito, porque não se encontrava ninguém que fosse digno de abrir o livro e de sequer olhar para ele. João chorou, irmãos. João, eu fico imaginando o choro de João, desesperado, porque se sentiu perdido. Agora a pergunta: e eu e você, que sabemos que estamos perdidos, será que nós estamos chorando? Eu e você que não estamos fazendo a vontade de Deus, e eu e você que talvez não estamos cumprindo o que Deus nos pede, será que nós estamos preocupados com a nossa salvação? Será que eu e você estamos a esse ponto de ficar preocupados, ou nós estamos vivendo como se Cristo não fosse mais voltar? João aqui, por esse momento, ele se sentiu perdido, irmão. Ele chorou amargamente, irmãos. Um choro doído, eu fico imaginando. Porque João aqui tinha esperança de estar salvo, e por um momento ele se sentiu perdido. E ele chorou. E eu e você, que às vezes, talvez, não sei da vida de ninguém, você não sabe da minha vida. Será que nós estamos preocupados com a nossa salvação? Será que nós estamos preocupados com a volta de Jesus? Será que nós estamos preocupados em fazer a sua vontade, seguir o seu caminho?
deixar as coisas erradas e servir a Cristo? Será que nós estamos preocupados realmente mesmo com isso? Ou nós estamos vivendo de qualquer maneira? Não sei, mas Deus sabe. Mas veio a boa notícia para João, e assim como vem a boa notícia para mim e para você, amém, irmãos? No versículo 5 diz assim: então um dos anciões me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, fez o que, irmãos? Venceu para abrir o livro e os seus 7 selos, amém, irmãos? Amém. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Quem é, irmãos? Quem é o leão da tribo de Judá? Mas foi com essa empolgação toda? Foi com esse bigode? Quem é o leão da tribo de Judá, irmãos? Fale Jesus, irmão, fale Jesus. Nós somos o povo de Deus, irmão. O nome de Jesus tem poder. Eu lembro aqui, irmãos, até que eu já até falei isso por aqui, da última vez que eu passei por aqui. Eu gosto de futebol. Eu tenho certeza que alguns aqui gostam de futebol também. Eu já fui fanático, hoje não sou mais. Eu gosto de futebol. Quando o meu time está jogando, e meu time precisa fazer um gol, e o meu time não faz o gol, como é que eu fico? Fico triste ou fico alegre? Triste, né? E ele precisa fazer esse gol. Passa o primeiro tempo, passa o segundo tempo, vem a prorrogação do segundo tempo e o meu time não faz o gol. Como é que eu fico? Nervoso, fico aflito, a mão soa, dá aquele agonia, dá aquela angústia. Mas ali, faltando 1 minuto para encerrar o jogo, o meu time vai lá e faz um gol. Como é que eu comemoro? Será que eu faço assim? É gol. Foi gol, irmão Gilberto. Olha, foi gol. Lúcio, foi gol, Lúcio. É assim que eu comemoro, irmãos? Como é que é? É gol, gol, e pula, abraça a mulher, abraça os cachorros, pode todo mundo passar e grita, que até os vizinhos escutam, do outro lado da rua. Não é assim? Por que quando nós vamos falar o nome de Jesus não é a mesma empolgação? Né? A gente vai falar o nome de Jesus e Jesus. Quem é o leão da tribo de Judá? É Jesus. E aqui diz que ele venceu. Aí eu falei, Jesus venceu. Aí quem é o leão da tribo? Jesus. Quem é o leão da tribo de Judá, irmãos? Jesus. Amém. Viu só a empolgação? Foi quase, foi quase. Quem é o leão da tribo de Judá, irmãos? Jesus. Quem é a raiz de Davi, irmãos? Ele venceu, amém, irmãos? Ele já venceu na minha vida, já venceu na sua vida, já venceu nos nossos problemas, já venceu nas nossas dificuldades. Jesus já venceu, venceu e sempre vence, amém, irmãos? Jesus já venceu na vida desta igreja, amém, irmãos? E a palavra dele ainda diz assim: em Cristo nós somos mais do que vencedores, amém, irmãos? É isso, meus queridos. Então não fique triste, não desespere com o problema que você está passando, com angústia, não fique triste, porque Jesus já venceu. Já venceu. Não se desespere, não desista, não saia desse caminho, permaneça firme até a volta dele, amém, irmãos? Ou até o momento do nosso descanso no Senhor, amém, irmãos? Porque nós não sabemos, o dia e nem a hora. O importante é ouvir o que Paulo dizia: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro, porque aí iremos herdar o reino de Deus. Mas quem vai ficar de pé naquele grande dia? Vamos mais para frente um pouquinho. Apocalipse capítulo 7. Nós vamos chegar na resposta lendo somente o livro de Apocalipse. Tem gente que não gosta de ler o livro de Apocalipse. Tem gente que tem medo de ler o livro de Apocalipse. Acho que é um bicho de 7 cabeças, né? Apesar de ter um bicho de 7 cabeças aqui, né? Tem gente assim que tem desespero. Ah, vai ler Apocalipse, eu não entendo. Irmão, é fácil. A leitura, a Bíblia mesmo se interpreta. Ela mesmo dá a resposta para mim e para você. Basta nós nos aprofundarmos na palavra de Deus. Apocalipse capítulo 7 diz assim, versículo 1. Depois disso, vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra,
retendo os 4 ventos para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Aqui existem 4 anjos, nos 4 cantos da terra. Alguém eu já ouvi dizer assim, a terra é redonda porque tem os anjos aí em volta da terra, nos 4 cantos. Aí outros disseram assim, a terra é quadrada. Tem 4 anjos nos 4 cantos. A terra é quadrada, irmãos? Mas aqui está se referindo a quê? Aos 4 pontos cardeais. Norte, sul, leste e oeste. Anjos poderosos, aqui está dizendo. Nos 4 cantos da terra, que estão retendo os ventos. O que é ventos em profecias, irmãos? Guerras e destruição. Olha o que esses anjos estão lá, irmãos, nos 4 cantos da terra, norte, sul, leste e oeste. Estão segurando os 4 ventos, estão segurando a destruição dessa terra, estão segurando as guerras, para esse planeta não ser destruído. Esses 4 anjos estão lá, para não danificar nenhuma árvore sequer. Irmão, se tem alguém nesse universo que está mais ansioso que esse mundo aqui se acabe logo, sabe quem é? Esses 4 anjos. Estão lá, irmãos, os 4. Eu fico imaginando assim, não está na Bíblia isso aqui, viu? Mas eu fico imaginando assim, que o anjo do leste aqui, peraí que eu vou lá no anjo do oeste, aí ele vai lá. E aí, será que é hoje? Será que é hoje que nós vamos soltar aqui? Vamos passar a destruição, será que é hoje? Não sei, vamos lá no anjo do sul. Aí vai lá, e aí, será que é hoje? Não sei. Mas Deus mandou a gente ficar aqui, vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui nesse canto. Aí o versículo 2 diz assim, então vi outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. E ele bradou em alta voz aos 4 anjos que havia sido dado o poder de danificar a terra e o mar. Versículo 3, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos a testa dos servos do nosso Deus. Você percebeu aqui, irmãos? Que esse mundo ainda não foi destruído até hoje, porque pessoas precisam ser seladas com o selo do Deus vivo? Sabia que pode ser eu que estou pregando aqui ainda nessa manhã? Sabia que pode ser você que está sentado ainda aí? Que precisa fazer a vontade de Deus, que precisa servir o caminho de Deus, que precisa ser deixado batizado com o Espírito Santo? Será? Não sei. Não sei. Mas essa terra não foi destruída porque pessoas precisam ser seladas com o selo do Deus vivo. Pode ser minha esposa, pode ser minha filha, pode ser minha mãe, pode ser meu avô. Talvez aquele que ainda não ouviu a palavra de Deus, que falta eu e você levar para elas, ser selada com o selo do Deus vivo. Por isso Jesus ainda não voltou. E quando eu olho aqui esse texto, irmãos, eu vejo que Deus está no controle de tudo. No controle do universo, no controle da minha vida, no controle da sua vida, no controle desta igreja. Jesus está no controle de tudo. De tudo, irmãos. Ele é o anjo poderoso, ele pode todas as coisas. Ele está no controle da nossa vida. Versículo 9. Vamos ter a resposta agora de quem vai estar de pé no grande dia da volta de Jesus. Eu só esqueci de perguntar uma coisa aqui. Até que horas eu tenho aqui, irmão, para pregar ali? Porque mudou o horário assim, né? Eu fiquei... Quanto? 28? Tá ok, mas dá um sinal aí, senão eu vou ficar falando aqui. Aí nós vamos passar do horário da escola sabatina. Eu disse aqui para o irmão Gilberto aqui atrás, irmãos, na igreja do Bairro Novo, funcionou, viu? Já fui pregar algumas vezes no Bairro Novo dia de sábado. Dia de sábado de manhã a igreja está lotada no primeiro horário. E os irmãos já ficam no segundo horário, né? Foi a única igreja que eu fui também, que está nesse horário agora de vocês aqui, né? Mas aí é aquela história, né? É manter. Mas aí é a liderança da igreja, a direção aí que vai decidir. Amém, irmãos? Mas Deus seja louvado porque todos nós estamos aqui nesse horário. Amém, irmãos? Porque raramente isso acontece, né? Eu ando em algumas igrejas aí, na escola sabatina não tem quase ninguém, né? Mas na hora do culto, enche, né? Lota. Mas Deus seja louvado porque nós estamos aqui. Amém, irmãos? Versículo 9 do mesmo capítulo 7 diz assim: depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão,
que ninguém podia contar. Olha só, irmãos. Uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, o quê? De pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas. Amém, irmãos? Uma grande multidão, irmãos, que ninguém podia contar, vai estar de pé naquele grande dia da volta de Jesus. Amém, irmãos? Mas, por outro lado, também vai ter uma grande multidão que vai estar perdida. E a pergunta que eu sempre falo e repito, de qual lado nós vamos estar? Porque a decisão é minha e sua. Nós vamos escolher, irmãos, durante a nossa trajetória aqui nessa terra, de qual lado nós vamos estar. Do lado dos perdidos ou do lado dos salvos? Uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as tribos, povos, línguas e nações. Olha só. Assim como os perdidos lá vão estar diante do trono e do Cordeiro. Aqui os salvos também vão estar diante do trono e do Cordeiro. O dia mais feliz da minha vida e da sua vida. Amém, irmãos? O dia que nós vamos subir para o encontro com o Senhor nos ares, iremos morar com Ele para sempre. Amém, irmãos? Assim como descreveu em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Versículo 10 diz assim: e clamando em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Amém, irmãos? A salvação só pertence a Deus, a Jesus Cristo, irmãos. Não há outro caminho para nós sermos salvos se não for através de Cristo Jesus. Amém? Não é eu que vou lhe salvar. Não é o irmão, não é o ancião dessa igreja, não é o pastor. É unicamente Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Versículo 13 nos diz assim: então um dos anciões me perguntou: quem são esses vestidos de branco e de onde vieram? Aí eu vou dizer assim: eles vieram lá da igreja do Leão de Judá. Amém, irmãos? Deus seja louvado, meus queridos. Nós temos que nos incluir no meio dos salvos, irmãos. Nós temos que nos incluir no meio desses que vão estar de pé quando Cristo voltar. Para não ficarmos de fora do reino de Deus, nós temos que fazer a vontade dEle, para morar com Ele para sempre. No versículo 14 continua dizendo: respondi, Senhor, Tu sabes. E Ele disse: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes, a branquearam no sangue do Cordeiro. Vou encerrar por aqui. Aqui nós acabamos de ver que é um grupo de perdidos e há um grupo de salvos. Há um grupo que vai estar de pé, que vai morar com o Senhor para sempre. E há outro grupo que vai para a morte eterna, ou seja, o lago de fogo